Olá, eu sou a Bruna e eu vou estar dando início aqui ao nosso trabalho, que é sobre o Lean Manufacturing. Vamos lá? Bom, para começar, traduzindo Lean Manufacturing, é manufatura enxuta. O que seria o Lean Manufacturing? O Lean é um conjunto de conceitos e práticas com o objetivo de reduzir custos para obter produtos com qualidade e maior valor ao cliente. Então, o que o Lean faz? Ele é um sistema, né, tipo uma filosofia que é aplicada dentro da empresa com o objetivo de conseguir reduzir o máximo de custo que tiver dentro da empresa, sem deixar cair a qualidade do produto, né? Então, assim, eles vão fazer, vai ser falado nos próximos vídeos, sobre os 8 desperdícios. Então, eles querem evitar os desperdícios de forma que tanto a empresa quanto o cliente consiga ter benefício. Bom, o Lean também é chamado de sistema Toyota de produção, porque a manufatura enxuta ela teve sua origem no Japão e foi desenvolvida pelo executivo da Toyota, tem o nomezinho dele no slide, durante o período da reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, após o Japão perder e ficar totalmente devastado, a Toyota quis produzir para trazer a evolução para o país. E por eles não terem tantos recursos, eles precisaram reinventar o modo de trabalho, né, de forma econômica e sem desperdícios. Então, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles inventaram essa filosofia da manufatura enxuta para conseguir erguer, né, a empresa de forma que pudesse trazer evolução para o país naquele momento tão difícil. E eles conseguiram. Bom, eu vou falar um pouquinho também sobre os pontos-chave do Lean Manufacturing, que seria o quê? A qualidade total e imediata, ou seja, é zero defeito, né? Os produtos não podem ter defeitos. A minimização dos desperdícios, que é exatamente isso que trata a filosofia Lean, eliminar todos os desperdícios que não agregam em nada. Então, assim, se tem um desperdício que eles podem eliminar porque não agregam valor ao cliente e muito menos para a empresa, eles vão eliminar isso. O outro ponto-chave é a melhoria contínua, né, que é sempre procurar melhoria de qualidade e redução de custos. Também tem o processo empurrado, né, que é retirado pelo cliente no final e não empurrado para o fim da cadeia de produção, que vai ser falado também no próximo vídeo. E também há um ponto-chave muito importante para a filosofia Lean, é a flexibilidade, que é produzir rápido sem comprometer a qualidade dos produtos, né? Então, esses são aí os pontos-chave do Lean. Só para fechar, adotar essa filosofia, né, da manufatura enxuta nas empresas traz diversos benefícios, né? Maior produtividade, competitividade e o mais importante que é a redução de custos, sendo assim benéfico tanto para a empresa quanto para os clientes. Então, assim, o que eles procuram? É justamente isso, agregar valor ao produto. Então, assim, o cliente tem que estar satisfeito, tem que estar satisfeito, né, com o produto, e a empresa não pode perder com isso. Não adianta eles produzirem, aí reduzir custos do jeito que eles podem, o cliente ficar satisfeito e a empresa sair prejudicada nisso. Então, tem que ser uma coisa que é para ambos, né? Tanto o cliente quanto a empresa tem que ser beneficiada com essa filosofia. E é justamente isso que ela aplica, né? Bom, é isso. Olá pessoal, meu nome é Carol, como todos conhecem, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de valor no Lean Manufacturing. O ponto de partida essencial para o pensamento enxuto Lean Manufacturing é o valor, que só é significativo e expresso em termos de produto específico que atenda às necessidades do cliente, a um preço específico e a um momento específico. O conceito de valor está diretamente ligado ao conceito de qualidade na visão do cliente, como o prazo de entrega,
o atendimento prestado durante e depois da entrega do produto. Tem um exemplo da embalagens da Tetra Pak Longa Vida, que antigamente eles faziam em saquinho o leite e hoje eles são feitos em embalagens cartonadas, que seriam hoje as caixinhas. Então, na visão do cliente, antigamente o de saquinho ele tinha durabilidade menor e não durava muito em sua casa. Então, hoje eles preferem comprar por durabilidade, que pode deixar até fora da geladeira e tudo, a de caixinha. Então, dessa forma, eles preferem hoje ter os custos um pouquinho mais alto da embalagem que hoje ela custa, né? Mas que vai ter mais durabilidade em sua casa. O segundo princípio trata-se do fluxo de valor. Está diretamente ligada na produção de todos os produtos, incluindo o fluxo de produção, do início ao fim, da matéria-prima ao consumidor final, para que seja possível atender a todo tipo de cliente de forma eficiente. Também inclui o fluxo de projeto, da sua concepção até o lançamento de um novo produto no mercado. É possível criar mapas do fluxo de valor, que podem ser desenhados em diversos momentos a fim de buscar uma melhoria. Utilizando diagramas simples, podemos desenvolver todas as etapas no fluxo de material e informação, o que permite aos gestores identificarem todo o fluxo de processo e a compreender melhor o que é o Lean Manufacturing. Este mapeamento ajuda mais do que simplesmente os processos individuais, auxilia na identificação das fontes de desperdício no fluxo de valor, agrega conceitos e técnicas enxutas, evitando a implementação de algumas técnicas de impactos isolados. Mostra de forma clara a ligação entre o fluxo de informação e o fluxo de material. Descreve em detalhes, de forma qualitativa, como a sua unidade produtiva deve operar para criar o fluxo. Olá, eu sou o Fábio e vou falar sobre o fluxo contínuo segundo Lean. O fluxo contínuo é um dos princípios fundamentais que compõem o sistema Lean, que permite desenvolver a produção livre de desperdícios e desvios. Obrigado. Bom dia, meu nome é Pedro, vou falar um pouco sobre a produção puxada. A produção puxada, do inglês pull system, é a produção onde o produto só chega no seu estágio final depois que o cliente faz a solicitação do produto. Por exemplo, uma empresa que produz camisas a serem estampadas, uma camisa branca sem estampa. A camisa só vai ser entregue para o cliente depois que ele fizer a solicitação de como ele quer que seja feita. Na produção puxada, a empresa só tem o produto de forma da obra-prima do produto, de forma com que o start da produção seja feita depois da solicitação do cliente. Eu vou falar um pouco sobre a produção empurrada. A produção empurrada, do inglês push system, é a produção que ela faz de acordo com a demanda do consumo. Ela produz já para estoque, de forma que o cliente chegue e o produto já esteja pronto para consumo. Como, por exemplo, uma empresa que produz camisas. Ela produz um determinado número de camisas, padrão, de forma que o cliente chegue e já possa consumir o produto, já possa efetuar a compra do produto. Nesse caso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Francisco e eu vou falar um pouco sobre a perfeição. O objetivo de uma indústria que tem a mentalidade enxuta deve ser buscar a melhoria contínua, ou seja, visando a perfeição. Sempre há o que melhorar. Poderia dar 1000 exemplos de como o aperfeiçoamento pode tornar uma empresa profissional e destacada dos concorrentes. Afinal, ser o primeiro quando se trata do seu ramo de trabalho é fácil. Difícil é manter essa posição. Por isso a perfeição tem total influência nesse caso. Olá professor, tudo bem? Aqui é o Bruno, espero que esteja todo mundo bem em suas casas, seguros e saudáveis, que é o mais importante nesse momento, né? Vamos lá, nosso tema, Lean Manufacturing. Vamos entender dois conceitos muito importantes dessa filosofia, que é desperdícios e o porquê de evitá-los. Como o nosso professor Laerte sempre comenta com a gente, não existe desperdício zero dentro de uma organização.
mas existem filosofias de implantação e ferramentas que ajudam a gente, como gestores, a diminuir os desperdícios durante os processos nas organizações. Vamos lá. O que é o desperdício? Desperdícios são as atividades irrelevantes, atividades desnecessárias praticadas dentro das organizações. Veremos que temos 8 tipos de desperdícios, como por exemplo, um colaborador praticando uma atividade em um setor que não seja a habilidade dele. Está tendo desperdício de habilidades, desperdício de tempo e entre outros desperdícios. Você fazer um transporte de uma matéria-prima de um local para o outro várias vezes sem ter um planejamento. Também teve desperdícios. Não teve um planejamento e teve desperdício de tempo, desperdício de espaço, desperdício financeiro e entre outros. Evitando desperdício num planejamento a longo prazo, num processo de melhoria contínua, sua empresa terá mais competitividade dentro do mercado. Por que mais competitividade? Porque com o mesmo recurso da sua concorrente, ou um recurso menor, a sua empresa conseguirá entregar mais produto ou mais serviço em menos tempo, com mais qualidade. Então, com o mesmo recurso, a sua concorrente vai entregar menos produto ou serviço em mais tempo. Então, essa seria uma grande diferença na implantação do Lean Manufacturing. Desperdício de transporte. Também é de grande importância. Esse trabalho envolve o deslocamento do estoque, equipamentos, pessoas e matéria-prima. O uso desnecessário pode acarretar uma série de prejuízos, como por exemplo, forçar equipamentos, danificar peças, desorganizar o processo, perca de tempo tanto para o veículo utilizado quanto a pessoa que está deslocando. E partindo do ponto de vista de algumas pessoas, os funcionários podem perder produtividade, ser prejudicados devido ao erro constante de deslocamentos desnecessários. Uma das maneiras de evitar esse tipo de situação é criar um fluxo de processo que seja organizado de maneira correta num ambiente adequado, preferencialmente em formato de U. Sendo assim, vai diminuir o espaço, o deslocamento, vai ganhar mais agilidade, tendo mais produtividade no ambiente. Com a criação de um planejamento correto, é possível otimizar o deslocamento, que irá trazer uma série de benefícios e agilidade no transporte da empresa. Desperdício de inventário ou estoque. O fato de ter mais produto do que o necessário estocado corresponde a ter dinheiro parado. Falando de forma financeira, o estoque tem que estar sempre em movimento constante, pois assim é considerado um armazenamento ativo, trazendo bons resultados para a empresa. Caso haja excesso de estoque devido a uma produção contínua sem um ativo de vendas em movimentação, a empresa passará pelos seguintes processos: tempo de produção maior entre o pedido e a entrega para o cliente, distribuição ineficaz de capital, maior incidência de defeitos ou danos no produto. O excesso de estoque pode ser provocado por uma estimativa errada na hora da solicitação de um pedido ou processo de produção desalinhado que produz além da demanda. Para evitar que tais desperdícios aconteçam, sincronize a produção e compra da matéria-prima com os pedidos dos clientes, crie um sistema de produção alinhado com o volume de cada pedido, diminua os buffers entre as etapas de produção e mantenha sempre seu estoque em movimento. Oi, voltei para falar sobre o desperdício de movimentação. O que é o desperdício de movimentação? São movimentos desnecessários do corpo ou de uma máquina ao executar uma tarefa. Alguns exemplos: procurar, andar, flexionar, elevar, abaixar e outros movimentos desnecessários que custam tempo. Os colaboradores cometem esse tipo de desperdício quando procuram por ferramentas, documentos ou quando seu local de trabalho está cheio ou muitas vezes desorganizado. Bom, agora vamos descobrir o que é desperdício de espera. Com que frequência você gasta tempo esperando por uma resposta de outro departamento em sua organização? Ou esperando por uma entrega de um fornecedor ou um engenheiro para vir consertar uma máquina? Nós gastamos uma enorme quantidade de tempo em nossas vidas profissionais e vidas pessoais também. Resumindo, é isso. Caso tenha alguma dúvida sobre a perfeição, desperdício de movimentação ou desperdício de espera, manda uma mensagem no PV e assim que possível tirarei sua dúvida.
Bom, pessoal, eu vou falar sobre a superprodução. A superprodução do Lean Manufacturing é um dos maiores fatores de desperdício e a mais difícil de ser eliminada. Existem dois tipos de produção, a quantitativa e a antecipada. A quantitativa ocorre quando um cliente faz um pedido de certa quantidade para o fabricante, diga lá umas 480 peças, e o fabricante ele produz além 580 peças. O final do processo, o excedente ele ficará em estoque. Então, a produção quantitativa ela seria fazer o pedido conforme o fabricante quer e não como o cliente quer. Superprodução antecipada ocorre quando a empresa decide fabricar antecipada antes da sua solicitação. Por exemplo, a empresa decide fabricar 30 dias antes a sua produção. Logo, haverá custo de matéria-prima, mão de obra, energia e o espaço físico para o armazenamento por 30 dias a sua produção. As consequências principais dessa superprodução seria o lead time alto, o baixo comprometimento com a qualidade e o alto custo de estocagem do superprocessamento. São processos deficientes com etapas redundantes ou desnecessárias sobre a ótica do cliente. O que seria isso? São processos que não agregam valor para o cliente, como por exemplo, um atraso em uma entrega ou outra, um layout contendo muita informação que não consegue passar a mensagem para o seu cliente, ou até mesmo um bom exemplo que seria hoje dado em escritórios, que tem bastante burocracia que não agrega valor para o cliente. Olá, eu sou o Fábio e vou falar de um dos 8 desperdícios de Lean. Eu vou falar sobre o desperdício de defeitos. Os defeitos acontecem quando um produto tem alguma falha que não permite o uso correto do mesmo. Essa ocorrência pode resultar na refação de um componente do produto ou na remodelação dessas duas soluções. São consideradas um dos 8 desperdícios de Lean, pois geram trabalho extra, custo com a remodelação e atrasam a chegada do item para o cliente. Para evitar essa incidência de defeitos, eu vou dar um exemplo para vocês. Você pode estar criando um processo para detectar falhas. Obrigado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os 7 desperdícios e como eliminá-los. Fazer com que o desperdício seja visível, caso seja oculto. Não tem como a gente eliminar um desperdício sem identificá-lo. Estar consciente dos desperdícios. Assumir a responsabilidade ou identificar quem são os responsáveis. Mensurar o desperdício, eliminar ou reduzi-lo. Estabelecer sua magnitude e tamanho. O desperdício negligenciado nunca será eliminado. É extremamente importante conhecer e estudar o desperdício. Né? Como a gente viu aqui nos exemplos, é essencial descobrir como ele age, quem é o responsável, como melhorar, como diminuir, e se não acabar com o desperdício, mas sim reduzi-lo. E também perceber qual que é a sua proporção, se ele é um desperdício, qual a escala dele, se ele tem trazido muito prejuízo, pouco prejuízo, e o que pode ser feito para isso. Então é essencial que ele seja identificado a princípio, e não ser oculto, não fingir com que ele não esteja lá. Olá, eu falei sobre os 7 desperdícios de Lean, só que
tem o 8º também, que é considerado o 8º desperdício, que fala sobre habilidades, né? O sistema de Lean envolve apenas 7 desperdícios, mas o desperdício de potencial humano também é considerado um dos 8 desperdícios de Lean. O desperdício de habilidades acontece quando a gestão não aproveita o potencial dos funcionários e sintoniza rigidamente as tarefas, não permitindo que os funcionários operem em mais de uma função. Por exemplo, isso acontece principalmente na divisão entre os papéis administrativos e operacionais. Fechar as portas para as inovações que podem vir da equipe que faz a produção é abrir a porta para outros desperdícios. Muito obrigado. E o que eu entendi aqui nesse desperdício de habilidade, que a gente tem que aproveitar todas as ideias que vinham. Não importa se é da administração ou de operários, se a ideia é boa, a gente temos que aproveitar. Porque se a gente é uma empresa, a gente temos que entender que juntos podemos ser mais fortes. Muito obrigado a todos. Estamos aqui no maior centro de distribuição do Magazine Luiza. Ele é responsável por quase 50% do faturamento da empresa, mais de 1.000 funcionários. E aqui foi onde o processo de Lean nasceu na empresa. Os resultados que nós tivemos nesses 2 anos e meio surpreenderam as expectativas. Então, desde aumentar a capacidade do envio de produtos pequenos em 5 vezes, reduzindo o espaço, reduzindo a área, hoje tem uma inteligência de um sistema e isso nasceu dos Kaizens. Aqui é um exemplo de um dos Kaizens que nós fizemos, onde o maior objetivo era otimizar os processos e conseguir atender mais clientes, né, e é mais rápido. E aqui nós temos o fluxograma, onde é identificar todos os processos, etapa por etapa, e através dele nós chegamos aos problemas, né, às nossas maiores dificuldades. Então o Kaizen, ele forma a base de processo, ele ajusta o processo para depois a gente trabalhar com a automação. Então nós tínhamos produtos que iam sair, tipo hoje, amanhã, estavam no alto ou estavam muito no fundo do CD, e com isso a nossa produtividade era muito complicada, era muito difícil, né? Então o Kaizen nos trouxe esse problema à tona e nós atacamos ele, e hoje os produtos são alocados de maneira correta. Uma das coisas que a gente trabalhou bastante na minha área de pós-venda foi a questão de solução de problema quando a gente se fala de troca, cancelamento, devolução. Então tudo que envolve a parte de reversa, a gente conseguiu trabalhar bem. Então a gente teve um ganho de melhoria de prazo de 60% aí nesses últimos dias, desde janeiro até agora. Uma das outras coisas também que a gente conseguiu agregar foi o troca simultânea. Antigamente o cliente ficava sem o produto até a gente fazer a coleta, e após isso agora eu vou na casa do cliente, entrego o novo e já pego com defeito. Então a gente saiu de uma média de 15 dias para 3 dias, já trabalhando com 100 lojas da Grande São Paulo. Ao todo, nós já estamos aí nos 2 anos e meio, né, da história, nós rodamos aí 27 ciclos, lançamos novos produtos, como a parte de entrega expressa. Você compra no site, retira na loja, através dos processos de Kaizen, nós lançamos o projeto, lançamos a ideia e nós já estamos aí em praticamente todas as lojas fazendo a entrega em 2 dias. Então você pode retirar na loja assim, já na sequência que você faz a compra do seu produto.